E agora eu queria ir para outro lado, Gader. Qual o peso dessa vitória para o Vila? Lembrando que sábado agora é clássico contra o Goiás. Cara, é uma vitória que mexe com o brio do Vila. Eu tentei, inclusive ontem, na análise que eu fiz do jogo, eu tentei deixar bem claro que apesar de ter tido essa rivalidade recente, né, entre Paysandu e Vila Nova, pelos resultados mais gritantes que tivemos aí, né, nos últimos confrontos, o que temos no momento são duas equipes em situações completamente distintas. É um time que está brigando contra a Z4, tentando fugir do rebaixamento, contra uma equipe que sonha ainda em brigar pelo G4 e o acesso para a Série A. Então eram momentos muito distintos, só que a gente não pode deixar também de considerar todo o clima, né, em torno desse jogo. Mudança de técnico por parte do Vila Nova, toda a ambientação hostil por conta dessa rivalidade recente do Vila Nova contra o Paysandu, o próprio Papão vindo em uma sequência invicta, mesmo que numa sequência de empates mais recentes, tudo isso deixava o jogo muito contra o Vila. Então, você tinha uma situação que poderia ser um começo de trabalho difícil, duro, com derrota para um time que já está sendo pedra no sapato. E na verdade, não. Você começou com uma vitória fora de casa. Lembrando, né, que nós estamos falando de um dos problemas do Vila Nova, que é vencer fora de casa. Venceu fora de casa. O Papão, que é um time que é enjoado de ser vencido jogando em seus domínios, debaixo de uma chuva. E aí eu vou falar uma coisa, Gerli, Ana e Aurélio, vocês podem até pegar o gancho e concordar ou discordar. E ontem eu vi o Vila Nova com 11 jogadores em campo fazendo as suas funções. Porque eu cansei de ver o Vila com jogadores em campo mal escalados. Tipo assim, João Vieira, primeiro volante. Cara, ele não é primeiro volante. Ele é segundo volante. O Guilherme Parede socado lá do lado esquerdo, sem mobilidade. Ele é um lateral, um ponta esquerda, que ele faz às vezes de um meia esquerda também. O Vinícius Paiva como um ponta direita, mas às vezes ele voltava até no meio. Não, Vinícius Paiva ele é um ponta direita de velocidade, feito para puxar contra-ataque. O Dodô como meia, perfeito, ele é um meia. Então assim, cara, o Vila ontem estava escalado do jeito que eu acho que tem que ser escalado, sabe? Com os jogadores em suas devidas funções, fazendo exatamente aquilo que precisam fazer. E aí fica o destaque para o Romano, que estava ali como um jogador defensivo e foi o jogador defensivo. Ninguém obrigou ele a ser um zagueiro construtor, um lateral que avança. Não, ele foi o jogador que estava prestado para fazer aquele serviço ali atrás e foi feito. E feito muito bem. Não à toa o Vila conseguiu conquistar essa vitória, porque jogou muito bem da forma que deveria estar jogando há muito tempo. E pensando no clássico, Ana, qual a importância dessa vitória ontem para o Vila? Eu acho uma vitória muito importante, Gerli. Além da questão de ânimo, a questão de confiança. O Paulo Turra chegou com muitas desconfianças. O torcedor pode falar: eu ouvi o podcast dele, eu gostei do discurso. Porém, se a gente colocar na balança, teve mais desconfianças do que confiança. Agora, essas desconfianças já estão caindo, já passa mais ânimo tanto para. Não que o torcedor entre em campo, mas o ambiente no Oba entra. E esse é o principal ponto, o ambiente no Oba. E o elenco do Vila também pega mais confiança. Vai confiando mais no trabalho do Paulo Turra. Ele vai gerindo melhor o grupo. Outro ponto que eu acho fundamental. Eu não considero que seja um clássico, Vila e Paysandu. Não, é um jogo normal na Série B, só que era um jogo muito importante pelas circunstâncias, como nós falamos ontem. O jogador do Vila já vai entrar no clássico ligado, pilhado no 12, e eu não vejo os jogadores do Goiás nessa intensidade de necessidade. Então, a vitória para o Vila, eu vejo que ela foi fundamental nesse sentido, mais pelo aspecto emocional do que o técnico. O que esses jogadores podem apresentar tecnicamente, Gerli, nós já sabemos. Agora,
Resta ao Paulo Turra fazer o diferente para tirar aí os 3 pontos em cada jogo. E o diferente que, como ele mesmo falou, é na intensidade, é na vibração. E por mais que eu não gosto, você mesmo falou na primeira hora que nós não gostamos, ultimamente os clássicos estão sendo vencidos dessa maneira, na intensidade, em quem entra mais ligado. Por isso que eu vejo a vitória ontem fundamental. Se o Vila perde ou empata, entraria no jogo com um desânimo assim tremendo. E para você, Aurélio, qual que é a importância da vitória, pensando nessa sequência que tem um jogo contra o Goiás no sábado? Eu acho que a Ana resumiu bem. O principal para mim é a confiança mesmo. Você entrar num clássico após uma vitória fora de casa com um adversário difícil, num ambiente hostil como é a Cruzul, te dá muita confiança para o clássico. Mas além disso, é você tirar a responsabilidade da sua primeira vitória sendo um clássico. Você joga bem mais tranquilo. Eu acredito que essa tranquilidade é pouca. Até porque o Vila tem uma pressão muito grande e tem um aproveitamento considerado alto para buscar pelo acesso. Então, eu ainda penso que vai ser um jogo de muita pressão. Porém, é uma pressão menor você precisar vencer pela primeira vez no clássico, que não vai ser mais isso. Então, o Vila já chega tranquilo, chega com os 30 pontos e chega com o norte também. Eu acho que o principal é chegar com o norte, porque as atuações anteriores desse jogo do Paysandu não mostravam nada. Não mostravam nada do que era o time. Até nas vitórias, se a gente for observar, eram jogos que o Vila teve lampejos na partida. O clássico mesmo contra o Atlético, o Vila achou aquele gol no final. Na única jogada lúcida do time, que colocou a bola no chão e achou numa triangulação, acho que o Bruno Xavier, mas o resto do jogo foi um jogo muito ruim das duas partes. Então, o Vila mostra um norte de que tem possibilidade de ter boas atuações. Então, acho que acrescenta muito em todas essas situações, mas vai ser um jogo muito difícil, sem dúvida. Esse é o nosso Aurélio Souza trazendo a visão dele, né, sobre a importância do Vila para essa vitória do Vila para o clássico contra o Goiás. Obrigado.